Olá, irmãos, que bom estarmos aqui para estudar mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Hoje, 28 de novembro, nós temos o tema Testemunhando aos Eruditos, Nicodemos, né? A história de Nicodemos, registrada no capítulo 3 do livro de João, do Evangelista, é uma história muito bonita, né? Onde um homem culto, de uma posição muito importante na sociedade judaica, vai ao encontro de Jesus. Eu vou ler um pouquinho aqui o texto no livro de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto lhe respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós percebemos que Nicodemos, ao encontrar com Jesus, ele estava com medo, ele estava envergonhado, ele tentou se manter na escuridão para que ninguém o percebesse. Quando ele foi encontrar com Cristo, era noite, né? E como não tinha energia elétrica naquela época, né, era muito fácil você se manter nas trevas. Mas nós percebemos aqui que Jesus abordou Nicodemos de uma maneira que ele não esperava. E Deus sempre guarda a todos e mostra os caminhos corretos. Embora Nicodemos ele guardasse os mandamentos, ele era um líder respeitado, ele era poderoso e rico. Muitos consideravam isso um sinal que Deus estava abençoando, né? Então nós achamos que porque a pessoa tem condição financeira, tem posição social, isso significa que Deus esteja abençoando, né, a sua vida de uma certa forma. E talvez para a cultura judaica isso fosse uma prova de que Nicodemos era muito abençoado por Deus. Ao contrário de que umas pessoas pobres e miseráveis, elas já agora estavam sofrendo o castigo de Deus. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele tentou manter as aparências, né? Ele talvez esteja falando assim de Jesus de mestre para mestre, mas Deus conhecia o seu coração. Jesus conhecia o coração de Nicodemos da mesma forma que ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe das nossas lutas, das nossas necessidades, ele conhece o que nós precisamos. E Nicodemos foi até Jesus porque os ensinos de Jesus, como mestre, lhe convenceram de muitas coisas, mas seu orgulho o impedia de ele aceitar Jesus como seu Salvador, né, por causa da sua posição. Mas aquele encontro com Jesus o transformou. A gente pode ver isso lá no capítulo 7 do livro de João, os versículos 43 e 42, quando Nicodemos pega da sua riqueza e investe em alguns produtos para o embalsamento de Jesus. Nós percebemos também no capítulo 19 do mesmo evangelho, o versículo 39, uma situação que mostra Jesus sendo defendido por Nicodemos no momento do julgamento. Ele diz assim: pode acaso agora a gente condenar um homem justo? Então a gente percebe que Nicodemos, depois desse encontro com Cristo, que mudou a sua vida, ele esteve a todo momento tentando defender Jesus. Podemos ver esses versos que Nicodemos tinha sido claramente impactado por Jesus, tanto que procurou protegê-lo. Quando Jesus estava vivo, e em seguida ele o honrou em sua morte, ao comprar especiarias para embalsamar o seu corpo. Sem dúvida, o Senhor havia alcançado Nicodemos naquela noite, que apesar de seu conhecimento e sabedoria, tinha uma grande necessidade de um Salvador, do Salvador na sua vida, assim como eu e você, né? Muitas vezes, irmãos, nós percebemos que nós devemos ter cuidado, e não cair na armadilha de pensar porque nós temos grande conhecimento, porque nós temos grande condição financeira, porque nós temos a Bíblia na nossa mão, isso é suficiente para a nossa salvação. O conhecimento ele pode ser muito importante para a nossa vida, mas sem Jesus ele não pode fazer nada. Então o grande propósito de termos um encontro pessoal com Jesus é descobrir que o único segredo da salvação é o próprio Cristo, se manifestando na nossa vida e nascendo no nosso coração. Que Deus possa abençoar você e você possa deixar Jesus nascer no teu coração também. Queria convidar você nesse momento para nós orarmos. Que Deus possa fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, assim como naquele dia Nicodemos teve um encontro com Jesus, que nós possamos, Senhor, também ter um encontro pessoal com Cristo e deixar que Jesus faça em nós a obra que nós tanto precisamos, a obra da transformação. Que nós possamos ser novas criaturas, nascermos de novo e assim possamos a cada dia, Senhor, viver esse evangelho, para que naquele dia, quando tu voltares, nós possamos estar junto com Nicodemos, que com certeza deve ter alcançado a sua salvação.
e como Pedro e tantos outros que andaram com Jesus, tiveram um encontro pessoal com Jesus, que nós possamos também ter esse encontro enquanto temos a oportunidade. São bênçãos que nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.